Próximo grupo. Pode ser? Bom, como estratégia física, a gente procurar conhecer os verdadeiros objetivos e necessidades do cliente. E a partir disso, adequar uma sistematização. Né? Então, a partir do que realmente o objetivo dele, qual a necessidade dele, né? Qual a individualidade biológica dele, e a partir disso, propor uma sistematização que vá se adequar a isso. Parte física só, né? Como parte emocional, conhecer o emocional do cliente e o que o motiva, coisas que o tranquilizam, meio que quebrar os medos. Quando a gente fala em conhecer o emocional do cliente, é meio que tem pessoas que têm temperamentos diferentes, então ele talvez não vá rir de uma coisa que eu diga, ele talvez ria, ele talvez fique ofendido, então é meio que saber como lidar com o cliente, né? E tentar se adaptar ao máximo à personalidade dele, né? Quebrar os medos, então meio que indiretamente buscar saber quais são os medos dele e tentar consertar isso, né? Na parte social, a gente colocou criar um ambiente acolhedor que o cliente não sinta vergonha de ser quem é. Então, através da parte emocional, a gente vai meio que moldar a parte social, como a gente vai agir e como a gente vai meio que perceber como as pessoas estão agindo com essa pessoa, né? Não sei se diretamente conversar com as pessoas ao redor sobre a personalidade da pessoa, né? Mas meio que perceber, assim, o ambiente. E cognitivo a gente não terminou mais, a gente tem meio que uma ideia, assim, de conscientização da prática. O que o cliente leva como verdade, verificar o que ele leva como verdade e meio que tentar moldar, caso seja algo muito fora dos padrões, assim. Porque pessoas talvez que não conseguem aceitar, meio de, não quero fazer isso porque eu não gosto de fazer esse exercício, porque não acho que vai me dar o resultado. Por mais que dê o resultado, ela não queira aceitar, sabe? Legal. Uma coisa que tu bateu bastante na tecla, vocês bateram como grupo, né? Foi a parte de eu deixo a pessoa à vontade ou eu peço para ela mudar para se adequar. Ficou meio transitório, assim. O que acontece? Quando a gente vai entender esse contexto das emoções, e o próprio treinamento, ele precisa de uma estrutura. E a estrutura precisa ser seguida para que as emoções boas apareçam. Então, tu precisa de uma estrutura, só que ela não precisa ser engessada no sentido de falar exatamente o que a pessoa precisa fazer. Isso. O que precisa ser uma estrutura é, por exemplo, segurança. Na parte do treinamento, ele está condizente com a condição física do aluno. Isso é uma regra. Então, se tu negligenciar alguma coisa, tu vai se machucar. Então, essas coisas precisam ser uma regra. Além disso, ele vai construir junto contigo as outras coisas que ele precisa para se sentir livre fazendo o que ele está fazendo. Então, ele vai te perguntar, tu vai propor para ele alguma coisa, ele vai te sugerir outra e vocês vão construir junto, como a gente está fazendo agora. Tem uma estrutura, porque a aula está acontecendo, tem um direcionamento, porque a gente está interagindo em grupo, depois está interagindo sozinho, tem um horário para começar, um horário para terminar, isso é uma estrutura. Eu estou dando estrutura para vocês, mas eu não estou dizendo que esse é o meu conteúdo e vocês precisam fazer o que eu quero que vocês façam. Vocês estão criando a partir dessa estrutura. Então é mais ou menos o que vocês vão fazer lá dentro da academia. Vocês vão dar uma estrutura da parte de treino, vocês vão entender o que funciona e o que não funciona, porque vocês têm um conhecimento técnico. Mas a liberdade de como executar isso e como esse resultado vai vir, vocês podem construir junto com a pessoa. Por exemplo, chega na academia e daí tu diz assim, você precisa correr porque eu quero que você corra. Ela vai dizer, eu não gosto de correr. Mas o que você precisa? Eu preciso perder gordura. Então, você tem que correr. Não necessariamente. Vocês podem construir uma atividade que contemple o objetivo dela, dizendo que ela precisa fazer um exercício aeróbico dentro daquelas condições para que ela tenha aquele resultado. Mas como isso vai acontecer, vocês podem construir juntos.
desde que não prejudique o centro do negócio, que é trabalhar a parte aeróbica. Talvez uma explicação básica de fisiologia para a pessoa, não simplesmente, porque eu estou pedindo, por exemplo, vai gastar caloria, porque e tal, isso vai ser bom para o teu corpo, simplesmente faz porque eu estou pedindo. Raciocinando dessa forma, tu vai aprendendo como elaborar um conteúdo mais não complexo, mas mais assertivo no sentido de ela vai fazer porque ela entende porque ela está fazendo. Mas o que a gente faz naturalmente? A gente passa a ficha e disso precisa seguir assim do começo ao fim. A gente não revisa, a gente não olha se a pessoa tem alguma dificuldade específica. Geralmente quando ela tira exercício da planilha é porque ela não gosta de fazer, tem dificuldade. Então se a gente construir isso junto, entender a dificuldade e a demanda, a gente constrói um negócio que é muito mais assertivo. Por isso que o formato de personal é bem assertivo. Porque tu constrói junto com o teu cliente, a partir da demanda dele, alguma coisa que vá trazer o resultado para ele. Com dieta é a mesma coisa, né? Tu senta e tu passa uma dieta pronta para a pessoa, ela vai olhar, ela vai falar, isso aqui eu não como. Mas tu constrói o que ela pode comer, e que seria bacana, que seria lucrativo, e ela não tem tanta aversão, ela vai começar a fazer. Então existe uma grande diferença entre tu construir junto, ou tu impor que seja feito daquela forma. Qual foi uma estratégia que poderia utilizar também, ele sempre no treinamento aeróbico? O emagrecimento é questionar a pessoa qual exercício aeróbico ela mais gosta. E aí você, dentro disso aí, conseguir modular de forma que ela consiga fazer com a condição física dela atual. Eu acho que é uma estratégia bem interessante. Que atinge o emocional da pessoa, exatamente. Exatamente o gosto dela, né? E assim a gente começa a raciocinar com estratégias que não são estratégias grosseiras para que a gente consiga ter o objetivo. Não, faz aí porque eu estou mandando. Tá, ela vai te obedecer. Talvez ela te obedeça porque tu está numa figura de autoridade. A primeira vez que tu virar as costas, ela vai parar. Porque ela vai obedecer na hora para não te confrontar, mas quando tu sair dali não vai funcionar mais nada. Então não é efetivo. Então sempre quando pensar em alguma coisa, um objetivo, construa junto. Que se ela se sente participando e dando opinião dentro do treinamento que é dela, vai fazer muito mais sentido executar do que tu ganhar um negócio pronto e que tem 10 pessoas que fazem igual. Então sempre se dedique a construir junto, que vai funcionar muito melhor. Beleza? E quando é um grupo? Outro contexto. E quando envolve a vontade de mais pessoas? Fica mais difícil. Isso. Fica um pouco mais complexo em chegar num consenso, mas vai funcionar como está funcionando agora. Que o objetivo em comum é o lugar onde as pessoas querem chegar, do grupo, e não individualmente. Senão vai ficar assim, eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar massa, mas eu quero... Então precisa ser construído com o grupo, esse objetivo. E daí a gente vai contemplar todas as coisas. Em algum momento a gente vai contemplar coisas diferentes. E para o grupo nunca vai ser individual como é o personal, por isso da diferença. Então eles precisam entender como funcionar como grupo. Se eu der uma tarefa em comum e um objetivo em comum para vocês como grupo, vocês vão cumprir. Se eu der tarefas individuais, provavelmente não. Vocês vão se dispersar, cada um vai fazer uma coisa. Mas aqui vocês estão construindo estratégias. Se eu disser agora junta todo mundo e faz uma estratégia só para vocês aplicarem amanhã na academia ou no lugar que todo mundo trabalha. É um objetivo em comum. E todo mundo vai construir para chegar numa resposta. Beleza? Acabou? A gente colocou nas dimensões físicas, que seria uma organização para estudo e planejamento. Então, assim, a gente é da escola, né? Mas se encaixaria, digamos, tanto para a escola, para o pessoal da licenciatura, quanto do bacharel. Então, assim, de conseguir estudar, assim, as diferentes formas, digamos, que seria para abordar as técnicas e tudo mais, e como tu iria, as metodologias, e daí tu ia fazer o teu planejamento, como tu iria aplicar tudo isso, entendeu?
E daí a parte emocional, a gente coloca também, já ligando as duas partes, de tu trabalhar o mais simples para o mais complexo. Assim, que nem o exemplo que o Gustavo deu, digamos assim, de começar com o simples fato de ir para o step, digamos assim, depois para subir a caixa, e está indo do mais fácil para o mais difícil. E assim tu ia estimulando as emoções do aluno, porque ele teria aquilo que seria uma dificuldade para ele, que ele teria um medo, vai tornar algo um pouco mais fácil, até tu atingir, digamos assim, o estado de emoção e de empolgação dele, que seria o ápice da, digamos assim, da emoção dele em conseguir, digamos, concluir aquela atividade. E da dimensão social, seria a troca de experiências, conversas e reflexões com, digamos assim, os teus alunos, os teus atletas e tudo mais. E a dimensão cognitiva seria o que eu posso proporcionar para eles e o que poderá acrescentar à vida deles. Aí vai de encontro com aquilo que a gente estava falando, digamos assim, tirar, digamos, só o objetivo dele, mas colocar como um propósito, para não acontecer aquilo que estava falando agora há pouco. Então, assim, de quando virar as costas, eles vão parar de fazer. Quando assim, a primeira oportunidade, ele vai dar um jeitinho de pular e tornar aquilo mais fácil, digamos assim. Digamos, eu não quero, digamos, estava falando, não gosto de treinar a perna. Mas não metade, vai ser o dia que ele vai faltar. Então, que seria, digamos, o objetivo dele, seria, tipo, o propósito de que ele não vá pular pela parte. Que isso tem muito a ver com periodização e que eu vou mostrar no último slide agora, que a gente vai dar uma olhada, né, de tu ajustar a tua percepção de treino com o ajuste de carga que é da periodização. Então existe uma forma de fazer isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, vai ficar mais claro. Aqui é o que eu comentei antes para vocês sobre flow e o que isso tem a ver com a periodização. Flow é um estado onde a gente, quando faz uma periodização, a gente consegue acertar exatamente, colocar um desafio que seja compatível com o nível de habilidade das pessoas. Então, o que acontece quando a gente consegue esse ajuste perfeito? A gente tem um estado de fluxo, que é quando as pessoas fazem um exercício durante 1 hora e parece que passou 5 minutos. Quando ela está completamente imersa naquilo que ela está vivendo, e esse estado ele permanece durante bastante tempo. Isso tem a ver com o propósito que a gente falou antes. Ele é um indicativo de propósito. Mas ele funciona basicamente assim, ó. Tá vendo como é previsível como na periodização? Vocês conseguem ver ou tá meio... mais ou menos, né? Por exemplo, cada parte dessa tem um indicativo do que gera conforme a gente faz a periodização. Por exemplo, relaxamento diz para mim que o desafio é baixo e a habilidade é moderada. Então eu consigo mensurar isso. Então se ele tem uma habilidade mais ou menos e tu desafia pouco ele, o que vai gerar nele? Que é o aluno que não se sente desafiado, está ali só fazendo por fazer, não vai acontecer muita coisa. Por exemplo, preocupação. O desafio é moderado, é relativamente legal o desafio, mas a habilidade, o nível de habilidade dele é muito baixo. Daí o que ele vai sentir? Preocupação. Não sei se eu vou dar conta, se eu não vou dar, não sei se está legal, se não está. Então isso tem como prever. Excitação, desafio elevado e habilidade moderada. Quando eu fico muito ansioso numa competição, é um desafio muito grande para mim e eu sinto que eu não estou muito bem preparado. O que vai acontecer? Excitação. Então tu vai ficar ansioso. Ansiedade é um pouquinho antes, por sinal. E o flow é quando a gente consegue ajustar essas duas coisas. Teu nível de habilidade está alto e o teu desafio está compatível com as habilidades que tu tem. É quando tu alinha as duas coisas. E daí o flow acontece, que é esse estado que eu falei para vocês, que é onde a gente se sente fluindo, fazendo o que a gente está fazendo. E daí a gente olha assim, quanto tempo passou? Não faço ideia. Quanto tempo vocês acham que deu aqui, fazendo o que a gente está fazendo? Falando sobre a educação física. Foram 2 horas e meia? 2 horas e meia. Então assim, quando a gente está fazendo atividade, 10 minutos. Não deu tempo de terminar.
entrou num contexto que vocês gostam, que vocês têm habilidade para resolver o problema. O negócio começou a se aprofundar, começou a ficar legal, achar uma solução. Acabou. 10 minutos. Já quem sentiu dificuldade de fazer, o exercício estava meio... Eu não consegui entender muito bem, o que eu coloco aqui, como é que eu faço, aí já a percepção de tempo já aumentou. Começou a atender lá para o tédio e não para o fluxo. Então, para cada pessoa, vai cair de um jeito. Mas é muito importante a gente entender isso na hora de periodizar, porque se eu prescrevo um treino muito intenso para quem não tem um condicionamento tão intenso, o que vai acontecer? Que a gente falou, vai sentir dificuldade, vai gerar um estado emocional desfavorável, a pessoa vai acabar não sentindo prazer em fazer aquilo que ela está fazendo. Então, por que a periodização é importante? Por que entender o teu cliente é importante? Para que tu consiga fazer essa junção, tu consiga dar um desafio compatível com o nível de habilidade que ela tem. E quando tu consegue fazer essa leitura precisa, tu consegue várias vezes esse estado de flow. E daí ela diz, nossa, é muito bom treinar, passa tão rápido. Porque tu usa tudo que ela tem a favor dela e tu sempre dá essa conotação de que apesar de ser difícil, ela consegue executar. Então, sucessivas vezes passando por esse estado, tu vai começar a dizer que o que tu faz é legal. O que tu faz é bom. Aqui a escolha do que tu vai fazer também é relevante. Por quê? Se eu ensinar um clean and jerk no primeiro dia, o que vai acontecer? Não vai sair nada. Se não sair nada, é a frustração. Então, a gente precisa entender isso na hora de periodizar de uma maneira mais profunda. E isso cabe uma reflexão e cabe se aprofundar mais dentro do conceito para entender como isso funciona. Que isso também vai ser um indicativo de propósito e vai ser um indicativo de que tu está posicionado no lugar certo, inclusive para a escolha da atividade que tu vai fazer. Beleza? Como é que foi para vocês? Tá todo mundo pensativo, né? Espero que esteja repensando os conceitos, assim. Quem quer falar alguma coisa? Para mim foi bem legal porque é uma coisa nova, assim, né? Não tem desconhecido. Não tinha essa visão, né? Mais do comportamento, né? Uma visão muito técnica. E essa visão do comportamento lá vai muitas formas para conseguir entender o cliente também, né? Conseguir entender o fator que o cliente está, e mesmo tu fazendo um treino bom, tecnicamente, porque o cliente não teve aquela ideia no seu exercício. E com esse bate-papo, tu consegue identificar essas questões que passam muitas vezes percebidas pelo profissional que está pensando em musculação dele. Show. Mais alguém? Eu gosto bastante dessa parte de comportamento, sabe? De tentar entender o que a pessoa está passando, a questão da empatia, sabe? Tentar entender o que ela está passando para tentar ajudar ela e melhor confortar ela, passar segurança. Como eu atuo na escola, a gente tem bastante casos assim, né? Não é um cada vez, mas são vários. A gente sempre tenta passar o melhor para todos se sentirem à vontade e confortáveis. Para isso, tu precisa tentar entender, conversar e se aproximar bastante. A criança, quem trabalha com criança tem um comportamento bem definido, né? A criança não fica tentando medir se está certo ou errado, ela vai e faz, né? Então, com as crianças dá para ter uma visão bem clara assim, de comportamento e funciona muito. Elas são muito espontâneas, né? Elas sentem já isso, né? Fica tentando disfarçar que nem os adultos. Se tu tenta, de alguma forma, reprimir isso, ela vai acabar se rebelando, né? E se tu dá vazão para isso e entra no ambiente dela, vai funcionar muito. Muito bom. Eu acho que esse tema que tu traz é novo, né? Não só pra gente, mas acho que no contexto de academia. Porque as academias que comuns hoje em dia faz o aluguel do equipamento. Né? O profissional lá faz um treino para ti. Não sei se é condizente ou não com o teu físico, simplesmente tu quer, tu não tem uma atenção. E aí fica faltando realmente essa parte emocional, cognitiva, alguém te entender e realmente dar o objetivo.
que eu acho que é o mínimo do trabalho com profissional de educação física. É bom ter essa compreensão de que precisa acontecer e é um diferencial mesmo. O que a gente está fazendo aqui hoje e o que a gente vai continuar fazendo no curso é um diferencial. Vocês acham assim, eu montei uma estratégia aqui, foi rapidinho, em 30 minutos a gente fez. Experimenta aplicar na segunda-feira. Escolhe uma e aplica. E depois, se mudar alguma coisa, me manda mensagem. Porque a gente pensa assim, comportamento, eu preciso fazer um negócio espetacular. Eu preciso ser o mestre do comportamento para mudar alguém. Não é bem assim. Então, uma estratégia que vocês desenvolveram com atitude prática, de botar na prática, vai trazer muitos insights e muitas situações diferentes. E daí vocês vão dizer, realmente isso funciona mesmo. Então, eu mudo o que eu estou entregando, as pessoas mudam o que elas me entregam também. E a atitude simples, como reunir todo mundo para tomar um café. É uma atividade de integração, parece super simples, mas funciona. Desenvolve lá na tua academia a hora do café em que todo mundo senta para conversar sobre como está o processo de evolução dentro do exercício. E daí assiste o que vai acontecer. Vocês vão ficar conhecidos por isso. As pessoas vão pagar vocês por isso, para tomar café junto. Logicamente, cria um ambiente de relacionamento que é muito mais fácil conseguir resultado no treino. Jamais esqueçam do treino, mas também não esquece do cafezinho que faz parte do social. Então as coisas elas caminham juntas, integrado, porque é assim que funciona. A gente não separa uma coisa da outra se a gente tem tudo isso a nosso favor. Para que tu vai deixar de olhar para os aspectos que são emocionais se isso pode ser um impulsionador do teu treinamento? Para que exclui? Se a gente inclui, a gente tem mais ferramentas para trabalhar com a pessoa. Né? Mais alguém? Eu acho que, assim, através do que a gente teve aqui hoje, é possível a gente dizer que realmente isso acontece. Tanto faz no modo dentro da academia, área do bacharel, o personal, ou então dentro de uma escola, para o pessoal da licenciatura. Essa maneira de pensar, essa maneira de agir é importantíssimo. E é uma coisa que, querendo ou não, pode ser nova por estar sendo passada agora, isso é uma forma nova da gente pensar, mas é algo que a gente já deveria de pensar há muito tempo. Que a gente hoje está aqui ainda na faculdade, como meros estudantes, formandos, talvez alguns, e a gente está saindo daqui hoje para o mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho lá fora não é um mundo perfeito que a gente imagina. A gente vai encontrar diversas pessoas. Nos meus estágios eu já trabalhei e eu já percebi que tem, às vezes, pessoas numa academia que você chega que ela está enfrentando uma depressão. Às vezes você chega com uma pessoa que ela vem por vergonha alheia num horário que não tem ninguém na academia para ela não se sentir negligenciada. Então a gente sabe que tem diversas pessoas onde a gente vai ter que trabalhar muito mais a questão mental e psicológica primeiro, antes de qualquer coisa, o resultado físico. E através disso, então, a gente vai ter os resultados que a pessoa consegue. Acho isso importantíssimo, principalmente na escola também. Às vezes na escola a gente tem aquele aluno gordinho que fica lá no cantinho, sentadinho. Por que eu não pratico atividade física? Porque eu não gosto. Mas por que eu não gosto? Então, às vezes é importante entender. E a gente parando para ver a questão mental, olhando essas questões primeiro, a gente consegue entender o significado do negócio. Acho bem importante. Muito bom. Sempre quando a gente tem alguém demasiadamente isolado, essa pessoa está dizendo que ela não foi incluída. Então, isso precisa ser olhado com carinho, que sucessivas vezes as pessoas não incluídas levam um quadro que é desfavorável. Né? Como tu comentou da depressão, ela aparece muito por aspectos dessa forma, de necessidades que não são atendidas, de coisas que as pessoas não param para olhar, a empatia que não tem, o valor que dá para as pessoas, e acaba entrando nesse ciclo. Então é bem importante a gente entender
que tem os aspectos psicológicos e não excluir isso. Incluir as pessoas. Saber entender que elas têm uma demanda que não está sendo atendida, por isso que elas se excluem. Quando tu tem o que tu precisa do grupo, tu volta para o grupo. Se tem alguém que não está interagindo e está querendo ir embora, é porque tem alguma coisa ali que está faltando. Então, se tu começar a observar isso e de alguma forma tu trazer isso para o grupo, vai trazer harmonia para o grupo de novo. Então, se ninguém mais quer falar, então eu vou terminar aqui, trazendo para vocês a mensagem de que isso foi uma primeira aula e vai desenvolver mais questões sobre esses aspectos comportamentais, que é extremamente importante. E esse conteúdo ele é muito vasto, então tem muita coisa para a gente visitar e que traz muita diferença no nosso dia a dia e no nosso contexto. Eu observei aqui algumas coisas que chamaram a atenção, principalmente quando a gente falou sobre propósito, quando a gente falou sobre feedback, quando a gente falou sobre essas relações mais próximas. Isso foi uma necessidade recorrente. Isso tudo a gente vai acompanhar, transformar num tema e trazer conhecimento para que todo mundo continue se desenvolvendo nesse sentido. Tá? Então, hoje foi um start. Agradecer a todos vocês que participaram, tiveram a disposição de participar da aula. Espero que tenha acrescentado o conteúdo para interagir no ambiente que vocês trabalham, que vocês convivem. Esse conteúdo ele pode ser transportado para a vida pessoal, porque quando chega a determinado ponto a gente não separa mais o que é pessoa e o que é trabalho, porque a gente se relaciona com as pessoas. E quando a gente está se relacionando mesmo trabalhando, isso é verdadeiro. Então, o que a gente quer é realmente que a pessoa melhore, assim como a gente quer que alguém da nossa família melhore. E eu posso dizer para vocês que o nível de satisfação de trabalhar dessa forma é infinitas vezes maior. Porque a gente passa a não só ter um cliente, mas também entender que do outro lado tem uma pessoa que se relaciona. Então, é muito mais prazeroso, continua tendo resultado da mesma forma e nada prejudica, só melhora a relação de vocês. E quanto mais a gente se desenvolve, mais feliz a gente é. E para a última frase eu deixo: a gente é tão feliz quanto a qualidade das nossas relações. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês e agradeço.